Bom, voltando à nossa plotagem gráfica 2D, né, a gente já viu como fazer uma plotagem simples e programá-la. Agora eu quero fazer alguma plotagem que envolva múltiplos vetores, né, em um mesmo gráfico. Eu vou estar utilizando o mesmo domínio X, beleza? Esse mesmo domínio X. E agora eu quero criar outras funções para que eu possa plotá-la junto com esses gráficos aí. Então, x ao cubo mais 5, por exemplo, e vou criar um outro plot w, outra função w que vai ser x ponto ao quadrado mais x mais 8, por exemplo. Então a gente vai ter agora um domínio x, né? Eu vou colocar aqui o domínio e vou ter três funções y, z e w para a gente ter essa noção. O grid on, só para a gente fazer um comentário aqui, escrever o que é. O grid on são as linhas de referência, né, do gráfico, para a gente se referenciar melhor. Legenda do eixo X é o X-Label e o Y-Label é a legenda do eixo Y. Aqui eu tenho o título do gráfico, né? Eu tenho o título. Vocês podem estar anotando esses comandos. E aqui o set é para configurar as fontes das legendas. Então, a gente viu que o set é para setar e o GCA para indicar, né? Que é o comando do MATLAB para indicar que eu quero setar as legendas, né? As fontes das legendas. E eu posso escolher o tamanho, né? O font size. E eu coloquei um tamanho de 25. Eu posso estar também escolhendo o tipo de fonte que eu estou utilizando, né? A gente pode até ver isso mais para frente, mas eu posso também escolher o tipo de fonte. Então, o MATLAB ele te permite fazer isso. Eu já escolhi um nome de fonte para que você possa colocar Arial, Arial Black, enfim, ele tem algumas possibilidades. Mas antes eu vou fazer a minha plotagem, né? Vou tirar esse colo e vou fazer a minha plotagem com os meus vetores aqui. Então eu já plotei o Z, o Y, agora o Z e por fim eu vou colocar o W. Então sempre lembrando, eu tenho que colocar o domínio, a imagem, o domínio, a imagem, o domínio, a imagem. E aí, quando eu fizer o plot, ele vai me dar esse tipo de gráfico. Então, um gráfico aqui ele ficou sobreposto, né? Eu vou até alterar, vou colocar x à quarta mais 8. Então, quando eu gerar meu gráfico, eu vou ter esse padrão aqui de gráfico, certo? Em que ele vai estar plotando três curvas ao mesmo tempo, em que cada o plot aqui ele vai indicar um grupo, né? Uma curva, outro grupo, outra curva, outro grupo, outra curva, e a espessura de linha vai para as três curvas, beleza? Então é isso que acontece. O que eu posso estar fazendo também é aqui adicionando uma legenda. Eu posso, por exemplo, colocar legend e vou colocar primeira, que vai ser o primeiro plot que a gente utilizou, né? Esse aqui. Vou chamar de vetor y, aí vírgula, né? Fecho aspas simples, vírgula, aspas duplas, aspas simples de novo, vetor z, vírgula, vetor w. E aí eu vou ter a legenda para os meus três vetores, em que o primeiro é para o primeiro grupo, o segundo para o segundo grupo, o terceiro para o terceiro grupo. Ao plotar, eu vou ter a minha legenda, essa legenda é manipulável, certo? E eu posso estar colocando onde eu quiser. Pronto. Agora, uma coisa que é extremamente importante. A gente tem o título, tem os eixos, tem uma setagem de tamanho de fonte, tem os gráficos com setagem de tamanho de linha, mas o importante é salvar o gráfico. Então eu venho em File, salvar como, Save As, e aí eu posso estar salvando aqui em diversos formatos, JPG, PDF, PNG, geralmente eu salvo em PNG. Coloco o meu título, vou deixar um título padrão, e vou salvar na minha área de trabalho. Ele vai ficar com a tela momentaneamente branca, e após isso eu vou ter meu gráfico salvo. Depois eu mostro para vocês. E aí o meu gráfico vai estar salvo agora. E aí eu posso estar manipulando novamente o MATLAB para criar de outras formas.
Eu quero fazer agora de outra forma. Eu quero usar múltiplos plots. Então eu vou colocar hold on, hold off, em que aqui eu vou fazer um plot para cada comando, porque eu quero que o meu plot seja específico. Então eu vou fazer plot x e z e vou criar um outro plot para x e w. Ele vai dar o mesmo resultado. Pronto. Ao rodar, ele vai dar um erro porque eu não fechei o parênteses. Ao rodar, eu vou ter de novo as minhas 3 curvas, né? Só que agora eu percebo que eu estou com a linha um pouco mais fina. Eu posso estar programando cada linha, porque eu posso fazer agora separadamente. E aí eu vou colocar um tamanho até maior, vou colocar 4. E colocando uma cola para cada uma. O MATLAB ele já me acompanha aqui no comando. Vou colocar o primeiro ciano. Vou copiar o comando aqui para os outros. E vou colocar aqui magenta, por exemplo. E por fim eu vou colocar uma outra cor, vou colocar o black, que é o K. E eu vou ter espessura de linha para cada plot e a cor para cada plot. Quando eu plotar, eu vou ter cada gráfico, né, cada curva com o seu tipo de plot específico, em que eu posso estar escolhendo um plot mais grosso para um, outra cor para outro, enfim. Eu tenho essa possibilidade. E aí eu posso também adicionar um outro comando, que a gente até viu lá no help, line style. Ele já apareceu aqui para mim. E aí ele tem algumas opções, né, de line style. Eu vou colocar isso para o primeiro. Vamos colocar aqui o segundo, sempre aspas simples, line style, já abriu. Vou colocar travessão duplo, né, o sinal de menos duplo. E vou colocar um último, line style também, em que eu posso estar colocando barra ou travessão e ponto. E quando eu plotar, cada curva vai ter o seu perfil de linha, né? Então a gente pode ver que cada um pode ter o seu perfil para que a gente diferencie de fato, né? Eu fico utilizando. Esse aqui é o default, na verdade. Eu não precisava nem ter colocado, então eu posso colocar um outro tipo. Vou colocar ponto aqui, 2 pontos. E quando eu plotar, ele vai agora me dar um com 2 pontos, né? Que é esse de baixo. Seria um pontilhado, na verdade. E aí eu vou ter cada curva minha, né, com um padrão de linha, né? Então, plotagens diferentes para cada curva, já que eu mantive o hold on ligado. Se eu retirar o hold on, ele vai dar um problema. Ele vai plotar apenas a última curva, porque cada plot vai se sobressaindo em relação ao outro. Ou seja, esses 2 primeiros plots são excluídos e esse último plot é o que de fato vai ficar. Ele até dá aqui um tipo de alerta, né, para a gente não fazer isso, porque a legenda ela tem contendo as 3 curvas, né, com a legenda. Então a gente apagou os 2 primeiros e a legenda está plotando para 3 gráficos, então está tendo algum problema. Ao retornar, né, ao plotar novamente, ele vai plotar certinho em que eu vou ter essas 3 curvas, beleza? Uma outra forma também bem interessante de plotar, que a gente vai ver, né? Antes eu vou só mostrar um último comando para vocês, que é o comando de limites. Eu posso estar definindo um limite no meu gráfico. Então eu posso colocar x, lim, aí entre colchetes, aliás, primeiro parênteses, depois entre colchetes, para indicar o meu vetor, e vou indicar o limite do meu gráfico em x. Esse aqui ele vai indicar o limite do meu gráfico em x. Então o limite é de 0 a 10 inicialmente, eu posso colocar de 0 a 5. Eu criei um vetor em que vai dizer que o meu limite inferior, o limite de x, vai de 0 a 5. Da mesma forma que eu posso colocar um limite em y. Coloco entre parênteses primeiro, sempre em parênteses, depois colchetes, e vou colocar de 0 a 50, por exemplo. E aqui a gente vai ter um outro comando para controlar o limite de y. Então, eu posso escrever limite de x, né, o limite do domínio, e aqui o limite da imagem, né, que é o meu eixo y.
Lembrando que é o limite da imagem, né, para todos, o eixo vertical para todos os vetores que eu criei. E o limite do domínio, né, que é o meu eixo X. Pronto. E agora eu tenho. Aqui eu também tenho esse comando de legenda, que a gente já viu. E aí eu tenho todos os meus comandos agora referenciados, né? São os comandos que a gente mais usa para, de fato, criar uma autonomia na plotagem gráfica, para que a gente não tenha que ficar toda hora programando o gráfico. E só com esse scriptzinho ele vai plotar na forma que a gente quer, nas cores, espessuras, linhas, enfim, sem ter que ficar toda hora mexendo e alterando. Ao plotar, eu vou ter aqui as minhas 3 curvas, né? Percebam que agora o meu domínio, o meu valor em Y caiu, né? Antes estava indo até mais de 100, agora vai de 0 a 50. E em X, o meu domínio, antes ia até 10, agora vai até 5. Porque eu defini um limite de 0 a 5 e aqui em Y defini um limite de 0 a 50. Então eu consigo agora ver o gráfico com melhor detalhe, né? A gente vê como essas curvas se interceptam, crescem. E aí a gente pode também acompanhar pela legenda, né, o que cada curva significa. Vetor Y, o Z e o W, né? Então a gente percebe isso, que o W ele tem realmente um grau maior, ele faz essa curva aqui de forma muito mais acentuada do que o vetor de menor grau, que é o Y. Então a gente percebe e dá para escolher, né, os limites para facilitar a nossa análise gráfica e restringir um pouco, né, o nosso gráfico para o que a gente quer analisar, os limites que a gente quer analisar. E a gente vê também o título, os eixos que vão descrever o que cada eixo de fato é, a legenda, enfim, é uma gama de possibilidades. Lembrando sempre que eu posso vir aqui em File, Save As e salvar no formato que eu quiser, beleza? Outra coisa interessante também dessa janela do plot é de fato eu vir aqui em Tools. Deixa eu ver, Tools, eu vou ter... Aliás, em Edit, né? Editar, Access Properties. Então, ao clicar aqui nesse eixo, né? Nesse item, eu vou abrir uma outra janela em que vai me dar a possibilidade de fazer a minha programação de forma manual. Eu posso estar aqui clicando na linha, por exemplo, escolhendo a sua cor, a sua espessura, né? Aqui, como eu falei, o MATLAB ele dá outras possibilidades de cores também, mas é uma coisa muito mais manual, né? A gente vai ter que fazer cada item por item, e toda vez que gerar um gráfico, realmente ele vai gerar na condição inicial que a gente programou. Então é interessante que a gente sempre programe o nosso gráfico na forma que a gente quer, na forma final que a gente quer que ele plote, para de fato a gente só salvá-lo, né? Salvá-lo e já partir para colocar no relatório, e não ficar perdendo tempo com esse processo. Mas aqui vocês viram que vocês podem fazer também de forma manual. Então a gente percebe essa forma, né? Como eu falei, eu vou criar agora uma outra forma também de plotar, que eu posso estar mostrando para vocês. Eu vou comentar aqui para a gente não utilizar esse comando. E a gente pode estar fazendo da seguinte forma também. A gente pode estar plotando com subplots. Eu posso estar fazendo o seguinte: subplot. Eu vou precisar criar um vetor a mais, né, se eu quiser. Subplot, eu vou querer 2 linhas e 2 colunas. Vocês vão entender já já. E eu posso pegar esse primeiro plot, colocá-lo aqui, né? Vou comentar esse aqui de baixo, não vou usar agora. E aí posso criar vários subplots aqui. Vou pegar esse subplot aqui, colocar embaixo. Vou pegar o plot aqui em cima, colocá-lo aqui. De novo subplot. Vou pegar esse último comando. E vou criar mais um vetor, porque eu quero que fique simétrico na forma que a gente está analisando. Eu vou chamar esse vetor de Z. Ele vai ser x ponto a quinta mais 2, por exemplo. E aí vou criar agora um último subplot para o meu vetor Z.
Vou alterar também esse tipo de linha. Quero deixar ele diferente dos outros. Vou colocar esse último. Na verdade, ele não tem a mais, né? Ele já tem essas possibilidades. Pronto. Então, agora eu tenho 4 subplots, certo? Cada subplot para um gráfico diferente. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu estou definindo que o subplot ele vai ser uma tela com 2 linhas, 2 colunas, em que cada linha, cada coluna eu vou ter um gráfico, beleza? Diferente. Só que eu tenho que definir a posição de cada um. Esse vai ser na posição 1, esse vai ser na posição 2, esse vai ser na posição 3 e esse vai ser na posição 4. 2 linhas, 2 colunas, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E cada subplot vai ter a sua posição. Ao rodar, olha só que interessante, eu vou ter 4 telas em que eu vou ter cada gráfico plotado, né, em cada uma dessas telas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí eu posso analisar simultaneamente como cada gráfico, né, está acontecendo. Então agora, para eu configurar os eixos, né, de cada um, eu tenho que colocar os comandos abaixo do plot. Então eu vou ter que repetir esses comandos, né, para cada subplot, para que cada gráfico tenha a sua programação, né, e possa estar de fato aí de acordo com as configurações que vocês queiram. Então essa é a forma que vocês podem fazer para criar, né, vários subplots aí, analisar simultaneamente esse gráfico, como a gente está vendo aqui na imagem, esses gráficos na verdade. Então basicamente esse é o comando, né? A gente acabou de ver. A gente também fez uma breve análise desses comandos básicos de definir limites, eixos, títulos, legendas, enfim, o grid on também. E a gente pode agora retirar muita informação disso para criar gráficos mais elegantes, né? Gráficos que já estejam automatizados no meu algoritmo, para que eu não precise de fato ficar repetindo todo o processo toda vez que eu plotar um gráfico, né? Passa manualmente. Então a programação está aqui para facilitar a nossa vida. Então é isso, a gente viu um pouco sobre o plot, né? As principais configurações dele, o básico que vocês precisam para ter uma plotagem já elegante. E nos próximos exemplos a gente vai ver sobre gráficos em pizza e gráficos em barras, só para a gente ter uma noçãozinha de como eles funcionam, né? Que é algo bem simples também. Então até a próxima aula.